E olha, farsa descoberta. A mulher que diz estar grávida de quadrigêmeos em Taubaté, no interior de São Paulo, admitiu que a história era mentira. Pois é, esses bebês nós não vamos conhecer, né? Foi o advogado dela quem divulgou a notícia verdadeira. Agora a gente pode chamar de ex-super grávida. Ela pode responder por falsidade ideológica e até por estelionato. Não há mais dúvida, a gestação de quadrigêmeas é uma farsa. Então, publicamente, eu digo aos veículos aqui presentes que a dona Verônica não está grávida. O advogado que assumiu a defesa da pedagoga Maria Verônica Aparecida César Santos, de 25 anos, convocou a imprensa para esclarecer a história. Ele disse que Verônica reconheceu a mentira, mas não explicou o porquê de tudo isso. Na cidade, a reação dos moradores foi de espanto. Não creio que alguém tivesse ideia de que estava acontecendo uma coisa dessa. O pessoal vai ficar tudo decepcionado com a notícia. O que fazia tanto volume na barriga de Verônica era uma armação envolvida com roupas e tecidos. Por levar tão longe essa história, a mulher e o marido podem ser processados por falsidade ideológica e estelionato. Na cidade, onde é dona de uma escola, ela chamava a atenção por todos os lados. E não só pelo tamanho da barriga sempre coberta por longos vestidos, mas também pela disposição que apresentava, mesmo dizendo estar na 36ª semana de gestação. Ela andava, subia escadas, virava o corpo com muita facilidade. Detalhes que despertavam a curiosidade das pessoas. Não demorou muito e começaram a aparecer sinais de desconfiança. De repente, Verônica barrou qualquer contato com a imprensa. Eu só queria saber se ela quer ainda falar comigo. Ela está em repouso, não tem como eu perguntar para ela. Eu não vou interromper, é ordem médica. Inclusive, até ela recebeu orientação médica para não fazer mais. Peritos questionaram o perfil de Maria Verônica, incompatível com casos de quadrigêmeos. Por esse ultrassom, não bate a idade gestacional com o que ela está falando. E para reforçar as suspeitas, o ultrassom que Verônica mostrou dizendo que era dos bebês tinha outra dona, uma mulher de Santa Catarina que deu à luz a um menino. Ela postou a imagem na internet quando esperava pelo filho, que hoje já está bem grandinho. No condomínio onde está o apartamento dela, os moradores acreditam que Verônica não volta mais. Segundo os moradores, desde a última quarta-feira, ninguém mais foi visto no prédio. Nem Maria Verônica, nem o marido, nem o filho de 5 anos. O advogado que agora acompanha Verônica, a ex-super grávida de Taubaté, conversou com a mulher logo depois que tudo foi revelado. Olha, eu encontrei uma pessoa que claramente tinha acabado de tomar um banho e estava apresentando aqueles sinais de um relaxamento que toda pessoa tem após um banho. Porém, a impressão que eu tive é que ela não tomava esse tipo de banho há muito tempo, porque provavelmente ela tinha, né, que manter aquela situação armada, a barriga e tudo, né? Então, imagino que possa ela ter tido dificuldade para ter aquele banho de verdade. Aparentando um cansaço muito grande, mentalmente fraca, psicologicamente abalada, uma pessoa meio destroçada dentro desse universo aí do que ela poderia estar. A revelação da falsa gravidez aconteceu justamente no dia em que estava previsto e marcado o parto. A própria família de Maria Verônica descobriu a farsa. O novo advogado da pedagoga disse que na madrugada desta sexta-feira, por volta de 4h30 da manhã, ela acordou dizendo que estava passando mal. Os parentes que foram ajudá-la descobriram a estrutura que simulava a barriga ao tocar no corpo dela. Eu não sei ainda se ela é ou não, né, uma pessoa que tem aí uma perturbação da saúde mental, ou se ela é portadora de algum transtorno, né, que vá conduzir para que ela seja declarada inimputável ou semi-imputável. É uma vertente. O inquérito é que vai esclarecer essa situação, se necessário. As coisas ainda vão se clarear, mas a gente não sabe ainda se foi ela quem deu fim à farsa ou a farsa só caiu por terra depois que os parentes descobriram, né? Deixa eu falar sobre esse assunto ainda com a repórter Ingrid Gribel. Ela está conosco direto de Taubaté, no interior de São Paulo. Ingrid, a gente já sabe por que a Verônica inventou toda essa história?
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Thalita. O advogado de defesa que acaba de assumir o caso não descarta que a cliente dele sofra de algum distúrbio emocional, algum problema psicológico. O que a gente sabe até agora é que Verônica estava casada há 5 anos e tinha pouco contato com outros familiares. O pai dela seria contrário ao relacionamento do casal. E essa pode ter sido uma maneira de reaproximar a família e ganhar o carinho de todos. Eduardo, Thalita. Ingrid, e a falsa grávida Maria Verônica, ela vai passar por um teste psicológico, já que a gente viu na reportagem que uma das linhas de investigação do advogado de defesa é que ela sofre de problemas psicológicos, né? Pois é, Thalita, é possível que em breve ela passe por esse exame psicológico, até porque o advogado não descartou essa possibilidade, um problema emocional ou psicológico. O que a gente sabe é que Maria Verônica usava uma estrutura de silicone e tecido no lugar da barriga para simular essa gravidez. Para a polícia que investiga o caso, ela pode ter cometido 2 crimes: falsidade ideológica, já que contou uma versão mentirosa, e também estelionato, já que recebeu doações de pessoas que estavam comovidas com essa história. Thalita, Eduardo. Que coisa, hein? Ô Ingrid, você está em frente ao prédio, que a gente viu as imagens agora, ela descendo a escadaria, não é? Ela ainda mostrava essa vitalidade, né? Depois descobriu-se que era uma farsa. Você falou com algum vizinho por aí, alguém muito decepcionado? O que as pessoas em volta, os ex-vizinhos ou ainda vizinhos da Verônica, estão dizendo a respeito, hein? Aqui em Taubaté, interior de São Paulo, as pessoas estão muito decepcionadas e surpresas com o final dessa história. Algumas pessoas acreditavam até o final que ela estivesse realmente contando a verdade, outras já desconfiavam do comportamento desta mulher que dizia estar grávida de quadrigêmeos. O assunto aqui na cidade não é outro: a falsa grávida mulher que simulou a gravidez de 4 filhos. Thalita, Eduardo. Obrigada, Ingrid, pelas informações. E vamos falar agora com o nosso comentarista de segurança, o Renato Lombardi, que tem mais detalhes desse caso. Bom dia, Lombardi. Agora, quais são os próximos passos da polícia? Bom dia, Thalita. Bom dia, Eduardo. Pois é, o delegado vai exatamente dizer o quê? Vai saber se indicia o casal, né? Não é só a Maria Verônica, não. Inclusive, Kleber, o marido, por falsidade ideológica ou estelionato. No caso do estelionato, por quê? Se alguém que doou roupas, fraldas, mantimentos, leite, berços, se alguém apresentar queixa à polícia, aí sim cabe exatamente um inquérito entre o lado do estelionato. No caso da falsidade ideológica, por causa exatamente do exame que foi feito de uma outra gestante, e ela tirou isso da internet, também cabe o exame de falsidade, o inquérito por crime de falsidade ideológica. No crime de falsidade ideológica, a pena é de 1 a 4 anos de reclusão. No caso do estelionato, dá de 2 a 8 anos. Mas olha, ontem eu conversando aqui em São Paulo com um juiz, com um delegado e com um promotor, situei os 3 a respeito dessa situação. O juiz me disse que se ele fosse analisar, ele diria o seguinte: o caso da Maria Verônica é mais caso de médico do que de justiça. No caso do delegado, o que eu acredito também que vai acontecer em Taubaté com o delegado Ivair de Freitas Garcia Filho, possivelmente o inquérito, ele vai relatar o inquérito, vai ouvir a Maria Verônica para saber a situação dela, por que ela realmente inventou toda essa história, vai falar com o marido para saber se o marido diz que não sabia, é impossível o marido não saber, e o delegado vai relatar esse inquérito do Ministério Público. Um promotor que eu conversei também me disse o seguinte: a partir do instante que esse inquérito chegasse às mãos dele, ele iria ver toda a situação e também iria comunicar ao juiz que não iria tocar a coisa para frente, porque segundo o promotor, o juiz e o próprio delegado que eu ouvi aqui em São Paulo, segundo o caso, Maria Verônica é caso de médico e não de justiça e não de cadeia. Eduardo, Thalita. Vamos aguardar o laudo, né, dessa avaliação psicológica que pode mudar tudo, né? Daí a polícia mesmo pode ser mais branda e a justiça também entender de outra forma essa história. Agora, Lombardi, parece que essa situação se complicou ainda mais depois que o marido da Maria Verônica chegou a registrar um boletim de ocorrência na polícia dizendo que estavam perturbando o sossego da mulher dele, e a mulher estava grávida. Então, a partir do momento que ele disse à polícia que a mulher estava grávida, a polícia entrou na história porque ela tinha que provar que estava grávida. Aí complicou, né? Pois é, exatamente. Isso é muito interessante, porque nós da Record, fizemos a reportagem com ela e nós resolvemos
investigar exatamente isso. A partir do instante que nós da Record nos comprometemos a ir com a mulher até um ginecologista e ela caiu fora, aí o delegado, que fez o delegado-geral de polícia de São Paulo com esse registro de usurpação do sossego? O delegado mandou a polícia, mandou o Taubaté apurar. A partir do instante que a polícia entrou na história, a farsa toda caiu. O marido vai ter que explicar por que ele apresentou essa queixa de usurpação do sossego público, né? Dizendo que nós estávamos incomodando, a imprensa incomodava a mulher grávida. Ele vai ter que explicar, porque, segundo o próprio advogado, o marido não sabia. Eduardo, o marido não sabia, alguém que convive com uma pessoa nessas condições não sabe. Então, o inquérito policial vai apurar tudo isso para saber qual era o objetivo. Se é problema psiquiátrico, se é problema psíquico ou se então existia uma outra situação para angariar fundos, porque, para quem não sabe, Maria Verônica tem uma escolinha, né? Quem sabe muita gente está dizendo que tudo que foi conseguido para os bebês, para as 4 Marias que não existem, iria para essa escolinha. Eduardo, Thalita? É verdade, Lombardi, mas ela disse que vai devolver todas as doações e as doações anônimas vai devolver para instituições de caridade. Agora, realmente é muito difícil acreditar que o marido, que convivia com ela todos os dias, não sabia que essa barriga era de silicone com enchimento, né? Agora, Lombardi, a Maria Verônica, ela deve prestar depoimento na semana que vem e na casa dela, é isso, para evitar algum tipo de reação das pessoas? Pois é, isso vai depender do delegado. O certo seria levar para a delegacia, né? A partir do instante em que existe, como o marido foi à delegacia para apresentar uma queixa de usurpação do sossego, por que não na delegacia? Isso vai ser possível depois, porque parece que ontem ela tinha uma consulta com um psiquiatra. Vai ser a partir do instante em que o psiquiatra dissesse se ela tem condições ou não de ir à delegacia, mas o correto seria a delegacia para explicar tudo, explicar direitinho toda essa história, porque mesmo o advogado contratado, você percebe que o advogado que nós conversamos no começo da semana, dizia que não, era com ele. Depois ele saiu da história e apresentou um outro advogado. Então o advogado vai exatamente dizer se a cliente vai para a delegacia ou não tem condições para a delegacia.